E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Tô gravando esse vídeo aqui, é um estudo que eu fiz sobre uma entidade demoníaca chamada Leviatã. Por isso eu coloquei aqui o nome, para chamar mesmo a atenção, Leviatã, o pai dos orgulhosos. Eu quero pedir para você assistir até o final, pegar cada versículo que eu vou citar, cada palavra, para você entender certinho e ninguém falar aí que eu falei uma heresia, né? No ano passado, eu já tinha estudado uma matéria da teologia chamada teologia sistemática, um estilo de matéria, na verdade, que a teologia sistemática você trata várias matérias e dentro dessas matérias, depois, futuramente, quando você termina, você escolhe uma das que você mais gostou, se especializa, em uma dessas matérias. E de todas que eu estudei, eu escolhi a matéria da demonologia para que eu ficasse especialista na área. Então aí você vai dizer, mas por que você escolheu essa? Por um simples fator. Nós vivemos hoje num tempo onde nós temos dois grupos que trabalham falando sobre o mundo espiritual. O primeiro grupo é um grupo que é muito, vamos dizer assim, exagerado no assunto. Então são pessoas que elas acreditam que tudo é demônio, que tudo é espiritual. Elas até tiram suas responsabilidades de ser humano mesmo. E o segundo grupo é um grupo que está crescendo muito no Brasil, que é um grupo cético, que são pessoas que acreditam que não tem mais nada disso, que Satanás ele está amarrado lá, né, e que não tem mais atuação demoníaca nenhuma. Então eu quis entrar nessa matéria firme para entender bastante e poder explicar dentro da palavra, certo? E eu quero, aproveitando, né, que a gente está na nossa igreja tratando do mês da intercessão, eu estudei hoje essa palavra pela manhã, eu passei a manhã inteira lendo o livro de Jó e eu encontrei, né, essa potestade, eu posso assim chamá-lo, e comecei a ver como que ele atuou na vida de Jó, no tratamento de Deus com Jó, e atua hoje, nos nossos dias de hoje. Então, Jó, capítulo 41, versículo 34, diz assim: ele observa tudo que é altivo e é o rei de todos os arrogantes. Então, quando você estuda a história de Jó, quando a gente estuda no contexto geral, todos nós, né, a gente meio que fica com dó de Jó. Fala, pô, o cara é bonzinho, tava lá, a Bíblia chama ele de perfeito, de íntegro, que ele se afastava do mal, né? Ele era o maior de todos os homens. E por que ele passou por tudo isso? E aí, hoje, lendo com muita calma, cada capítulo, cada versículo, fazendo estudos nas Bíblias que eu tenho em casa, eu encontrei esse toque de arrogância e um pouco de soberba na vida de Jó. E aí eu começo a entender que o próprio Deus usa essa potestade que é Leviatã para quebrar os orgulhosos. É muito complicado a gente falar sobre isso, mas o orgulho, a soberba, a arrogância, ela é o que destrói a vida das pessoas. Quando a gente lê, né, aqui em Jó 41, 34, tem tradução que diz, ele observa tudo que é altivo. Tem tradução que diz, ele contempla o que é altivo. Então, essas palavras, observa, contempla, o significado real dela ele está observando atentamente. Então, quem é que esse espírito maligno vai atacar? Pessoas que têm um coração já de soberba, de arrogância. Ele fica observando atentamente. Pessoas o quê? Altivos. A Bíblia fala sobre o altivo de espírito. A pessoa que ela é altiva de espírito, ela se considera melhor do que os outros. Ela se considera maior do que as pessoas, sabe? É aquela pessoa assim que ela fala, não, eu não preciso pedir ajuda para ninguém, não preciso pedir dica, não tem ninguém que é ao meu nível, que possa me ensinar alguma coisa, que possa orar por mim, que possa me ensinar alguma coisa na área que eu trabalho, sabe? São pessoas que se consideram superior aos outros. E o orgulhoso de coração, né, o arrogante, o soberbo, é muito difícil dele ser descoberto. Por quê? Você descobre depois que ele pega um cargo, depois que ele ganha um dinheiro, depois que ele pega um carro, uma casa. Isso aí todo mundo descobre. Mas antes é difícil, porque ele não dá sinal. Alguém que é orgulhoso, arrogante, ele pode ser aquela pessoa humildezinha, sabe? Que chega nos lugares e fala, oi, tudo bem? Então você fala, nossa, que pessoa humilde. O coração dela, ela é orgulhosa. Porque a Bíblia diz que Deus sonda e conhece os nossos corações. Você vai ler em Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 2, por exemplo, Deus estava falando sobre Lúcifer. Ninguém sabia que Lúcifer era soberbo no céu, mas Deus sondava o coração dele. Por quê? É a palavra que Deus fala para ele. O seu coração está elevado, você quer ser igual a mim, né? Então,
O orgulhoso, o soberbo, é muito difícil de ser tratado dessa área. Mas eu vou falar para vocês sobre o tratamento. Jó, por exemplo, ele tem várias falas dele. É muita coisa, mas eu anotei só algumas. Mas ele tem várias falas que revelam o coração dele. Jó 7:11, por exemplo, ele tá sendo consertado ali, os amigos dele falando as coisas para ele e tal. Aí um fala para ele, ó, Jó, apanha quieto. Tipo assim, você tá sendo tratado, fica quietinho na sua. Aí Jó 7:11 ele fala, eu não refrearei a minha boca. Ou seja, eu não vou deixar de falar, eu não vou deixar de reclamar. Jó capítulo 12, os amigos dele de novo falando as coisas para ele e tal. Aí um deles fala, ó, você tem que melhorar isso e aquilo. Ele fala, eu? Jó 12:3. Eu não sou inferior a vocês. Quem disse que eu sou inferior a vocês? Quem disse que vocês são melhor que eu? Aí em Jó capítulo 15, verso 4, um dos amigos dele fala, Jó, pô, cara, você tá estranho. Aí ele diz, Jó 15:4, você rejeita o temor, você confia na sua vaidade. Então, uma pessoa que ela é orgulhosa, que ela é soberba, que ela é arrogante, isso está ligado muito ao coração e nem sempre nas atitudes dela aqui. Essa pessoa, ela tem uma porta, um portão aberto na vida dela, para que Leviatã, esse espírito maligno que eu vou falar agora, entre na vida dela. Então, aonde que nasce, né? Como que uma pessoa ela se torna orgulhosa? Como que uma pessoa se torna soberba? Alguns fatores que eu vou falar para vocês rapidinho. Todas as pessoas que se tornam arrogantes, soberbas, presunçosas, todas elas sofreram muito na infância. Então, você vai ver que pessoas que sofreram com pais abusivos, com uma família brigando, com aquela coisa toda, o que acontece? A criança ela precisa ser protegida. E quando ela está num ambiente desse, o pai vive bêbado, a mãe bêbada, todo mundo brigando, separando, ela não sente proteção. Quando ela não sente proteção, o que ela cria dentro dela? Você mantém isso, eu preciso me proteger. Então ela se torna uma pessoa que ela se protege. Aonde ela vai, ela fica preocupada. Se for um homem, ele se torna um homem autossuficiente. Daquele tipo assim, cara, não preciso de nada de ninguém. Se for uma mulher, tem muitas mulheres que você conhece que são assim. Ela fala, eu não preciso casar, não preciso de homem, não preciso de ninguém, eu por mim, sabe? Qual o problema disso? O problema disso é que essas pessoas, elas também nunca vão depender de Deus. Ela sempre vai ser independente, porque toda a vida ela achou que ela se protegeu sozinha, que ela se guardou sozinha. E esse espírito, quando começa a atacar a vida dessas pessoas, algumas coisas começam a acontecer. Então tem alguns sinais do ataque de Leviatã. Vou mostrar pra você. Jó 41:14, Deus fala, quem abrirá as portas do seu rosto? Pois em roda dos dentes está o terror. Então, o primeiro sinal que a pessoa está sofrendo sobre um ataque de Leviatã ela vive em estado de terror. O segundo está aqui em Jó 41:22. Ele diz assim, no seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. O segundo sinal a pessoa vive em estado de desespero. É um estado de desânimo, ansiedade, sempre com muito medo. O terceiro aqui, fora de si, eu coloquei Jó 41:25, levantando-se, tremem os valentes, e eles ficam fora de si. Então a pessoa que ela às vezes está recebendo esse ataque e ela não tem uma proteção, ela não tem uma vida de oração, ela nem sabe o que está acontecendo, ela fica uma pessoa fora de si, ela fica transtornada, sabe? Eu digo, falando de que eu acredito, é como se entrasse um espírito de loucura nessa pessoa, sabe? Isso a gente viu na Bíblia, 1 Samuel 16:14, por exemplo. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava, e um espírito mau da parte do Senhor. Então, Daniel 4:16 também diz, ele perderá o juízo e começará a pensar como um animal. 7 anos ele vai viver assim. Daniel falando sobre Nabucodonosor. Esses dois personagens, por exemplo, que eu citei, Saul e Nabucodonosor, eles eram pessoas totalmente altivas, soberbas, arrogantes, sabe? Aquelas pessoas que olham às vezes assim pro lado e pensa, essas pessoas, olha, eu faria muito melhor se fosse eu. Se tivesse me chamado, eu teria resolvido, sabe? Sempre estão cansadas. Jó 3:26 ele diz, eu não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, porque grande é a minha perturbação. Cansaço na alma, sabe aquela pessoa que ela tá sempre cansada? Sempre. Ela pode dormir 15 horas, irmão, sempre tá cansada, porque é na parte de dentro. Dores no corpo sem explicações. Você vê que tem gente que sente umas dores no corpo, não sabe de onde vem. Vai no médico, faz ali os exames, não sabe o que é. Não estou dizendo que pode ter uma ligação com esse espírito maligno chamado Leviatã, que ele é o pai dos orgulhosos. E aí, a gente chega agora na parte final, você vai dizer, mas
Como é que eu venço esse trem? Você sente aí que você tem problemas com orgulho, com arrogância, sabe? Essas coisas que eu citei. Por exemplo, Romanos 1, 22 e 23, Paulo está falando isso. Ele diz assim, olha, vocês se dizem sábios, mas tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança, bem como o pássaro e tudo mais. Então, é muito perigoso esse caminho de assim, eu acho que eu sou bom, para o caminho da arrogância, sabe? Tem pessoas que você só vai saber se ela é arrogante, soberba, o dia que ela fica bem. Que ela troca de carro, que ela troca de casa, que ela ganha o carro que ela queria. Aí ela revela o coração dela. E infelizmente é triste falar isso, porque eu já assisti isso milhões de vezes. E Deus já me tratou já várias vezes. Toda pessoa que ela tem uma ponta de orgulho, de soberba, ela é massacrada por Deus. Principalmente se Deus tiver um propósito com ela. Aí, irmão, olha, aí ela sofre muito, por quê? Não tem como servir a Deus com arrogância, com soberba. Não tem como você amar as pessoas com arrogância. E aí, para terminar, como é que vence esse trem? É simples. Por mais que parece todo difícil o contexto, o que ele faz, mas é simples. Para vencer esse espírito, está aqui em Jó, pelo 42, verso 2. Depois que Jó foi quebrado por Deus, toda arrogância, toda soberba, tudo aquilo que ele tinha no coração dele, depois que Deus quebrou ele declara, Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes. O que é isso, bem sei que tudo podes? Eu sei que sem o Senhor nada pode ser feito. Então agora já não sou mais eu que fiz as coisas, eu que cheguei nos lugares, eu que me conectei às pessoas, eu que abri as portas. Não. Eu sei que tudo o Senhor pode. Aí ele diz, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, para terminar o vídeo, que já está para 14 minutos, são duas ações que derrubam Leviatã. A primeira, a humildade. Você ser uma pessoa humilde de coração, mas humilde de verdade. Fala, olha, eu reconheço que sem o Senhor não há nada, sem o Senhor eu não consigo, não foi o meu network, não foi a minha inteligência, não foi onde eu investi, não, foi o Senhor. A segunda coisa, adoração. Você vê que Jó, ele exalta o Senhor com essa humildade, dizendo, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E a adoração, ela não está ligada só a uma música que você vai cantar na sua casa, mas é uma vida de adoração, um estilo de viver em adoração. Como que a gente vive a adoração? É aquela pessoa que ela sempre está com o coração grato a Deus, sempre está honrando a Deus, sempre está com a vida de adoração a Deus por tudo que Ele tem feito, tá bom? Espero ter ajudado você, que Deus te abençoe. Se você se sentir aí que você tá vivendo essas coisas, tem essa opressão desse espírito contra a sua vida, faça isso. Vá na humildade, ora, Deus, me ajuda, tira toda a soberba, arrogância do meu coração, eu não quero ser assim, eu quero ser parecido com Jesus, me dá um coração igual ao teu. E desenvolva uma vida de adoração, tá bom? Deus abençoe você, até mais.